quero ler um trecho aqui de uma passagem onde dois discípulos, em Atos capítulo 3, e essa cena que acontece logo depois de Atos no capítulo 2, óbvio, né? O 3 vem depois do 2, mas o Pentecostes acontece no capítulo 2, então isso acontece logo depois do grande momento derramar do Espírito Santo. Vem essa história aqui, em Atos, no capítulo 13, o verso 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, era o momento de orar, eles subiram ao templo. E era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que estavam ali. O qual, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e os seus artérios se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E reconheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? O porquê olhando tanto para nós, como que se da nossa parte alguma virtude ou santidade pudesse fazer esse homem andar. Até aí. Papai, obrigado mais uma vez pela tua palavra, nos visita, nos segue ministrando, Pai, com o teu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero, como comentei antes, falar um pouco sobre as surpresas no reino de Deus, e como nós somos frequentemente surpreendidos, e como Deus se diverte utilizando as surpresas da nossa vida como um elemento de manifestação do seu amor, da sua bondade, do seu carinho, da sua infinita sabedoria. Assim como eu fui pego de surpresa, que eu não devia estar na escala para pregar hoje, mas o Anderson pegou Covid, e ele me ligou e disse: tu prega amanhã? Cara, está aí um bom elemento para falar, né? Ser pego de surpresa. E esse é um bom... E surpresa é bom te ver também, né? Assim, a Simone... Fica em pé, Simone, faz favor. Em pé, Simone. Em pé, Simone, para o povo. Essa é a Simone, vamos aplaudir a Simone. A Simone começou conosco aqui, né? Junto com o Rafão. Começamos lá atrás. Simone tem uma história muito linda, está servindo Nick Buma Ministério lá em Pernambuco, né? E perdemos, entre aspas, né, a Simone para o Nick. Por isso que a gente parou de convidar o pessoal que vem aí, cara. A gente convidava o pessoal, eles levavam todo mundo embora. A gente não traz mais ninguém. Não traz mais ninguém, que eles levam os bons tudo embora. Aí, bem, o Nick veio e levou assim, né? Está servindo lá. Uma guerreira, uma mulher de Deus. Obrigado por tudo, viu? Uma alegria te ter aqui, uma surpresa agradável vê-la de férias, né, no sul. Assim que tem uma filha que ficou aqui, né, assim, seguindo a jornada, né, e os propósitos dela, e assim foi servir. Que belo momento. Mas somos surpreendidos constantemente. Quem não é surpreendido constantemente pelo Senhor? Aqueles que uma vez botaram a mão no arado, aqueles que falaram sim para o Senhor, eu quero dizer o seguinte: bem-vindo a momentos em que você vai ser surpreendido por Deus. Ele tem uma parte incrível de Deus, com muito humor, que ele utiliza esses elementos de surpresa para constantemente fazer com que nós venhamos a entender e compreender que ele sim é o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de instrução, cheia de conhecimento, para que nós venhamos a conhecê-lo.
A Bíblia também serve para nos fazer conhecer melhor, nos conhecer melhor, uma vez que ela descreve de forma impressionante o coração do homem, o quão enganoso e quão ruim nós somos sem ele. Mas a Bíblia tenta, e com grande propriedade, com grande revelação e unção, ela tenta esse objetivo de nos fazer mais próximos de Deus, de tentar conhecê-lo. Mas ele, embora tendo um livro tão especial quanto a palavra de Deus, que nos dá o privilégio de conhecê-lo, ele não permite que nós venhamos a entendê-lo como alguém previsível. Porque se ele fosse previsível, ele não seria Deus. Então, por mais que nós venhamos a conhecê-lo e ter experiências com ele, ele continua nos surpreendendo. E não importa quantos anos de fé você venha a ter, você vai ser sempre surpreendido por ele. Porque ele tem essa habilidade de nos surpreender constantemente. Uma vida com Deus é ter uma certeza, talvez uma certeza que é ser surpreendido por ele. A Bíblia fala que ele tem a capacidade de transformar a tristeza, o choro, o pranto em alegria, né? Algumas versões internacionais falam que ele tem a capacidade de transformar o luto em alegria, né? The mourning into dancing, o choro, o pranto, o luto em dança. E de fato é isso que ele faz. Ele consegue nos surpreender de forma que nós não imaginamos, de forma que nós não compreendemos. E é isso que ele faz. Seguindo, na vida de um cristão, nós deveríamos viver experiências como essa, que viram testemunhos, que viram histórias para contar. E esse é um exemplo clássico disso. Após o grande derramado do Espírito Santo, estavam os discípulos seguindo a sua rotina, e eles vão ao templo porque era a hora de orar. E eles vão ao templo e lá eles encontram alguém que também estava seguindo a sua rotina. Estava todo mundo dentro da rotina, dentro do cronograma, dentro do planejado. Deixa eu dizer para você, nem sempre que a gente planeja, acontece, não é verdade? E os planos de Deus, com certeza, são mais altos do que os nossos, a Bíblia diz. E nesse caso, os dois discípulos, Pedro e João, eles vão ao templo orar, e eles encontram um homem coxo, já de nascença, que era carregado todos os dias e colocado à porta do templo para pedir esmolas. Então, o coxo fez a parte dele e os discípulos faziam a parte dele. Se eles tivessem simplesmente dado a esmola e ido embora, nós não estaríamos falando deles hoje. E eles resolveram quebrar o protocolo. Eles resolveram sair do cronograma, do comum, do normal. Eles resolveram fazer algo que até então eles tinham visto o mestre fazer constantemente. E o cara mais instável resolve puxar a frente. Quem era? Pedro. O cara que não gostava de ser surpreendido é o cara que toma a frente. Esse é o cara que, quando diziam assim, vou ter que voltar para o pai, vocês vão ficar aqui sozinhos. Ele, de jeito nenhum, ninguém toca em ti, tu vai ficar aqui do jeito que está, agora que está certo. E quando o soldado vinha, puxava a espada, cortava a orelha, aquela loucurada toda. Esse é o cara que não gostava de mudança. Quem não gosta de mudança? Muita gente não gosta de mudança, né? Muita gente não gosta de mudança. Olha, eu até gosto, mas não gosto mais assim. Minha mulher gosta bem menos que eu evito até fazer surpresa para ela. Não, ela não gosta muito, não é surpresa, não faz surpresa, eu aprendi. As que eu tentei deu errado, foi frustrado, virou motivo para discussão, né, aquele papo, né, de casal, como é que funciona, cara, eu aprendi que não. Né? Então, já evito fazer surpresa, eu já vou contando tudo, assim, com antecedência, como é que vai ficar e tal. E quando você tem filho, o que acontece? Alguns deles vão pegar características suas. E aí eu consigo ver qual aqueles que pegaram essa característica de não gostar de mudança. E também a gente vai administrando com calma para evitar. Quando eu sei que vai ter uma mudança nos planos, eu vou devagarinho. Olha, sabe o gato? Ele subiu no telhado. Já viu essas coisas, né? Lá tem uma história longa para contar. Eu vou indo devagarinho. Aí mando uma mensagem, mando um áudio. Eu vou preparando o caminho para evitar essa surpresa. Bem, o ser humano tem esse negócio de não gostar de mudança. Ele tem esse negócio de não gostar de as coisas que estão andando bem, tomem outro rumo, e é do ser humano, e Cristo fazia questão de quebrar esse comportamento.
Ele fazia questão de tocar na ferida. Quando o cara não gostava, aí sim que ele apertava. E Pedro era esse cara que quando foi chamado, ele dizia, o que aconteceu? Ele foi chamado para ser um discípulo, aquela história, Pedro, joga rede. Por que jogar rede? Para que jogar rede? Não passei a noite inteira jogando rede? Ele não está vendo que a gente está cansado, ele não viu essa hora? Então onde é que é esse cara? Ele não sabe que essa hora todo pescador chega, eu estou chegando com os barcos vazios, para que jogar rede? Hã? Não é assim que Pedro fez? Não, cara, joga, esse cara aqui já, ele é meio mago, ele joga que vai dar. Cara, ele joga, ele é surpreendido com que as redes quase rompem, ele é surpreendido, a vida dele é... Tanto é que ele sai e ele vai para o encontro de Cristo e diz, te afasta de mim porque eu sou pecador. Eu vi que normal tu não é, eu vi que tu é muito diferente, e eu vou te avisando que isso aqui eu nunca tinha visto, afasta de mim. Eu não tenho condição de ver isso todo dia. Um cara que não gostava de ser surpreendido. Ele gostava que as coisas andassem como ele entendia que deveriam andar. Esse era o cara que mais brigava, que mais insistia, era o cara que mais se posicionava. Ele era um cara que não gostava de ser surpreendido, ele gostava de ter as coisas sob controle. Quem não gosta? Quem não gosta quando as coisas acontecem exatamente como a gente acha que deveria acontecer. E o melhor ainda é quando a gente tem um problema e a gente já diz para Deus como Ele tem que agir. Não é assim? Porque a gente sabe mais como as coisas funcionam. Então a gente diz para Deus como funciona, a gente diz para Deus como Ele tem que agir. Bem, o meu problema é esse, a minha solução é essa, não existe outra, é só essa aqui. E é assim que tu tem que fazer. Né? Às vezes a gente... Não é que a solução vai passar por Deus ter que matar alguém ruim, mas às vezes a gente diz, Deus, mas se tu quiser, né, acabar com a pessoa, também pode, né, porque é uma pessoa ruim, né, o ser humano tem esse negócio, a gente bota ele numa caixa e diz como tem que agir, porque surpresas são ruins, e Deus adora surpreender, é uma característica dele nos deixar de boca aberta. A Bíblia fala que Ele confunde o sábio na sua própria sabedoria. De fato, Ele gosta de ver a gente, sabe aquele jeito assim de, não pode? É isso que Ele faz. É isso aí. E especialmente quando a gente vai se acomodando em determinadas posições, em determinadas situações, aí Ele vem e nos tira dessas zonas de conforto para conseguir manifestar a sua graça, manifestar a sua forma de agir. Algum pessoal me perguntando, puxa que bom, né? Vamos fazer o terceiro culto. Isso é bom porque as pessoas podem ficar mais confortáveis. Para ser bem sincero para você, não fique chateado comigo. Pode parecer que nós estamos fazendo mais um culto para que você fique mais confortável, mas na realidade nós queremos que você fique desconfortável, porque agora nós temos mais um culto e mais pessoas podem ouvir a palavra e nós precisamos ir adiante, nós não podemos desistir. Na realidade o que nós queremos é continuar avançando e não fazer com que as pessoas que estão aqui estejam cada vez mais confortáveis para que nós nunca venhamos a crescer. E se for um quarto, e se for um quinto, e se for um sexto culto, até nós conseguirmos ter um lugar maior que consiga acomodar, essa é a realidade. E ser surpreendido com Deus é muito bom, porque os planos dele são mais altos que os nossos. Lembro que logo que eu me converti, a igreja era muito pequenininha, talvez um pedacinho só desse prédio, era toda a igreja, incluindo banheiro, recepção, púlpito, depósito, era um cantinho de uma pecinha alugada, e o dono da peça pediu a peça para alugar para outra coisa, e a igreja então foi convocada pelo pastor para fazer um jejum, para que Deus pudesse então mostrar para o lugar que nós íamos, para o que iria ser feito, né? Afinal de contas, que rumo que se ia dar na igreja. Eu não. Eu jejuei porque eu sabia qual era o melhor para a igreja. E eu jejuei pedindo para Deus que tocasse no coração do homem para ficar naquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar estava bom. E para mim a surpresa Deus não ouve, né? É óbvio que Deus não ouve, porque a surpresa dele não é essa. A surpresa dele era muito maior do que eu podia imaginar, era muito melhor do que eu podia imaginar, né? Fez a igreja evoluir, comprar um próprio terreno, construir o próprio prédio, as coisas mudaram muito, e ali eu comecei a entender, não é exatamente como eu acho que as coisas deveriam acontecer. Não é exatamente do jeito que eu penso, do jeito que eu planejei, do jeito que eu espero e do jeito que eu preciso que as coisas aconteçam. Ele vai fazer, mas Ele vai fazer de um jeito muito diferente. É quando nós éramos ainda solteiros e nós estávamos buscando uma bolsa, né, para estudar fora, lá na Escola de Ministérios, no Canadá,
e nós não tínhamos dinheiro para pagar os $5.000 na época que custava a escola, né? Os 5 meses de treinamento, mais passagem. A Raquel já estava lá trabalhando de voluntária, e ela trabalhando de voluntária, faxineira da casa lá dos pastores, voluntária. Ela nem fazia faxina em casa, mas lá ela tinha que fazer a faxina. Isso é coisa fantástica. Sabe o que me surpreendeu, né? A mulher não fazia faxina em casa. Aí vai para o primeiro mundo. Primeiro mundo. Sabe, primeiro mundo, ninguém faz faxina. Faxininha? Faxininha? Não, pode ser. Aí foi lá servir o pastor na faxina. Voltou expert na faxina. Né? Hoje dá aula na faxina. Até é meio demais, porque não dá para ter nada fora de lugar em casa, que ela reclama. Isso é outra coisa que a gente podia conversar em outro culto também, né? Eu tenho uma história boa para contar, mas só pode ser culto de casal essa aí. Eu conto sexta-feira. Sexta-feira nos Jovens Casais eu conto essa aí. Me lembra de contar isso aí. Carro sujo e cozinha limpa. Guarda essa aí que eu conto depois. Pois bem, voltando, eu estava aqui. Cara, ela vai trabalhar de faxineira e o pastor nos abençoa com 2 bolsas de escola. A gente ficou assim, não acredito, a gente aqui não pensando como que ia juntar toda essa grana, bem, $5.000 hoje, né, 2 escolas, estou falando de mais de quase R$30.000, né, e para os 2, 60, pau, é muita grana. E nós ganhamos, e ela ganha isso fazendo faxina. Totalmente inconcebível, existia tantas formas de eventualmente nós sermos abençoados, com certeza não seria uma dessas. Mas Deus faz esse tipo de coisa. Assim como nós começamos, né, o Ministério Catch the Fire aqui, nosso objetivo não era começar uma igreja e talvez chegar no ponto que acreditamos que Deus está nos levando, na realidade era um desejo que nós tínhamos de adorar de forma sincera. Eu me lembro que nós conversávamos lá atrás, vamos para uma garagem com violão, é só se juntar. Assim, mas a gente só quer Deus, só pode ser numa garagem, não tem problema. Aí Deus nos surpreende com algo muito melhor. Ele tem essa habilidade de fazer, e nesse momento Pedro e João, eles escolhem viver o diferente. Só, não sei se tu sabe, olham para o coxo, diz, cara, não sei se tu sabe, a gente andava com Jesus. E ao contrário do que eles vão pregar no século 21, a teoria da prosperidade não é assim que funciona. Ao contrário do que essas igrejas vão pregar lá no século 21, a gente é pelado, a gente não tem nada, pelado. A gente não tem prata, não tem ouro, não, mas a gente tem algo muito melhor do que isso. Eles também não vão pregar lá no século 21 disso, eles vão gostar mais de falar da prosperidade. Mas o que a gente tem é muito melhor do que prata e ouro. Porque se eu te desse toda a prata e ouro que eventualmente eu podia ter, eu não ia resolver o teu problema. O que eu tenho resolve. A prata e ouro que eles vão pregar lá no século 21 vai continuar resolvendo o problema deles no século 21. Vai continuar sendo a presença que nós temos hoje. Isso eu adicionei ali na palavra, mas ia ser legal se eles pudessem ser proféticos, né, nesse momento. Mas foi mais ou menos isso. Ele disse, cara, eu tenho a presença. E o que eu tenho, e o que eu ganhei de graça, eu também dou de graça. E é por isso que eu estou te dizendo, levanta e anda. A Bíblia diz que ele não prontamente se levantou, mas é óbvio que prontamente eles não se levantou, porque tem 2 malucos que passam na porta e diz, levanta e anda. Se fosse Jesus, ele podia ter uma fama. Não, eram 2 malucos que andavam com ele. E eles tomam pela mão o camarada e dizem, não, cara, tu não está entendendo, levanta e anda. E ele sai saltando e louvando a Deus, e os outros ficam pasmos. Só ele salta e só ele louva. Por que só isso? Claro, porque é o que ele não podia fazer antes, os outros podiam saltar a qualquer hora, ele não podia. Então eles ficam pasmos, olhando o único cara que não podia saltar, saltando. E isso acaba com um momento. O programa já acabou. A oração que era para sair de uma forma organizada e planejada, no templo já não aconteceu mais. Não aconteceu mais porque esse cara saltando e pulando e deixando todo mundo pasmo, fez que o templo inteiro, o povo todo se amontoasse em cima de João e Pedro, dizendo, cara, vocês são demais. E o Pedro, o mesmo cara instável, o mesmo instável. É esse mesmo cara que diz assim, vocês acham que em nós tem alguma possibilidade de ter saído cura para esse homem? Vocês acham que nós somos santos o suficientes para eventualmente ter conseguido gerar uma cura? Não, Jesus, o Nazareno que vocês mataram e crucificaram, esse que fez.
é esse que continua fazendo, é esse que continua surpreendendo, é dele que vocês têm que, é ele que vocês têm que adorar, é a ele que vocês devem o louvor e a gratidão, é esse Jesus que continua surpreendendo. Vai passar por nós ceder a isso, vai passar por nós estarmos disponíveis para ele nos surpreender constantemente, mas não vem de nós. Os cristãos hoje, nós, eu e você, nós perdemos a vontade de sermos surpreendidos por Deus. Porque nós sim queremos que Ele se manifeste dentro da nossa realidade, mas é só no momento de transição é que Ele consegue fazer isso. Ele consegue nos surpreender, não no destino, mas na transição. Deus não nos surpreende no destino. Deus nos surpreende na transição para o destino. É nesse momento que acontece o milagre, é nesse momento que acontece a transformação, é nesse momento que acontece a provisão, é nesse momento que os testemunhos acontecem. A surpresa da nossa vida não vem no destino, vem na transição para o destino. As maiores surpresas que vocês tiveram foi no momento em que de fato vocês precisavam que ele viesse, porque algo estava acontecendo ou não estava acontecendo, e ele precisava se manifestar. Vocês de fato estavam precisando que algo acontecesse, que numa ponte entre onde eu estou e aonde de fato eu preciso estar, e é ali que ele se manifesta. Por quê? Porque ele não se manifesta com surpresas no destino, mas sim na transição. O povo passou 40 anos no deserto, num trecho que levaria somente 11 dias para caminhar, e eles passaram 40 anos. Porque eles perderam a capacidade de serem surpreendidos. Eles foram surpreendidos no Mar Vermelho, quando eles saem, e era um momento de transição, e as coisas começaram a acontecer, e depois eles perderam tanto a capacidade de ser surpreendidos, eles se acomodaram tanto com um Deus que fazia tantas coisas fantásticas, que eles se fecharam para a transição, se fecharam, para surpresas, e eles ficavam demandando de Deus um agir nas suas necessidades, ao invés de sermos surpreendidos, porque os planos deles são mais altos do que os nossos. Eu acho fantástico nós orarmos e o Senhor nos responder. Isso é realmente impressionante. Agora, sabe o que é impressionante mesmo? É nós orarmos para que Ele mova, da forma com que vier. O pacote vem do jeito que Ele quer mandar, porque os planos dele são muito melhores do que os nossos. Porque o que Ele tem e a surpresa que Ele tem, Ele é muito melhor. É como um pai que quer ter por muito tempo um filho, e um casal que quer ter por muito tempo um filho, muito tempo tentando engravidar, e eles não conseguem, e de repente fazem inseminação artificial e vem 4. Eu até queria, mas se é para ser ninhada, eu vou ter que ter os filhos embaixo da escada, né? Porque não era bem isso que eu queria. O susto é gigante. Sei que uma amiga nossa, falou conosco há alguns dias, agora no início desse ano, poxa, eu queria ter um terceiro filho, assim como nós temos, e ela perguntando como é que é a experiência do terceiro filho. É fantástico, claro que é fantástico. Eu vou dizer, não gosto do último? Não, eu ia trocar o último pelo segundo, porque o segundo come muito, né? Não, é óbvio, você adora. Perguntando para a gente como era a experiência do terceiro, Vocês que planejaram ter 3 e tal, enfim, a gente sempre é muito empolgado com família, adoro ver família crescendo e adoção e aquele negócio todo. Eu acho fantástico isso mexe comigo pra caramba. E a gente incentivou, e eles então, quer saber? Falou com a Raquel também, ligou, o que tu acha? Todo mundo deu força, vamos para um terceiro. Quer saber? Tomaram coragem, tem que ter coragem, meu amigo, tem que ter coragem. E eu sei disso, eu sei que tem que ter coragem. E foram, adivinha, ela assumiu, não deu uma notícia. A gente ficou sabendo que engravidou, depois não deu uma notícia, foram procurar, escuta, como é que está? Engravidou, né? Está tudo bem? Tudo bem, mas eu estou chorando aí, faz uns dias. Por quê? É porque são gêmeos. Aí eu fiquei pensando, eu vou ter que ajudar com o enxoval, incentivei tanto ter o terceiro. É uma surpresa? Tem alguma coisa errado nós chorarmos de susto? Não podemos nem condenar uma mãe ou um pai que chora de susto. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, a hora que nasce e que você pega no colo, meu amigo, você vira um leão, você vira um tigre, você se atira na frente de um trem. E não importa quantos vêm, meu amigo, é
é uma coisa que é difícil você entender. O susto passa a ser bênção. O susto passa a ser manifestação de Deus, vira testemunho. É uma coisa impressionante. Você não consegue, ninguém que passou por algo semelhante consegue explicar exatamente o que acontece. Você chora, você está feliz, mas chorando de tristeza. Você está feliz, mas chorando que você não sabe para onde vai, para que lado que vai correr, o que aconteceu. É como um pai que deseja muito um filho, de repente tem um filho e o filho é especial. Parece que Deus os castiga. Pô, Deus deve ter feito alguma coisa para mim castigar. E depois de uns anos, vê que esse filho especial consegue amar como ninguém. E ensina as lições mais incríveis e que o ser humano, entre aspas, normal, não consegue entender. E você começa a ver que uma surpresa, Deus consegue fazer de uma surpresa aparentemente difícil de aceitar, em algo extremamente precioso. Deus adora surpresas, desde o início foi assim. A surpresa mais incrível que eu consigo imaginar é a surpresa do terceiro dia, após a crucificação. Você consegue imaginar comigo? A Bíblia diz que Cristo, aquele que era o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, que era o único capaz de trazer salvação e dar a nós acesso ao trono de Deus, esse, o Filho de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que foi tentado e que não pecou, esse homem se fez Cordeiro de Deus e foi sacrificado injustamente, morrendo por nós, em morte de cruz. Esse homem, quando morre, quando ele é estraçalhado na cruz pelo meu e pelo teu pecado, e ele morre, a Bíblia diz que ele clama ao Pai, dizendo: Pai, por que tu me abandonastes? Porque todo o pecado da humanidade nesse momento estava sobre ele. E deu a impressão de que ali tudo acaba, dá a impressão de que ali tudo encerra, dá a impressão de que ali o inferno vence, e de fato o inferno achou que venceu. Porque o inferno deve ter celebrado muito naquele momento. O inferno, naquele momento, deveria estar fazendo uma celebração sem igual, porque conseguiram matar o Filho de Deus. O plano de Deus não deu certo para a humanidade. O plano de Deus parecia ter sido falho naquele momento, e quando todos acharam que o plano era falho, porque houve um enterro, houve um sepultamento de um corpo. Para todos a mensagem era de que sim, ele tinha fracassado, de que ele não tinha conseguido o objetivo principal. Naquele momento se encerram todas as possibilidades de ter qualquer tipo de salvação, e aquele infelizmente não era o Messias. Quando ao terceiro dia, e o inferno já estava fazendo Kerb, né? O inferno já estava 3 dias na loucura, meu amigo. Você consegue imaginar, consegue na sua cabeça? Eu sei que é muito difícil isso, né? Cada um tem uma imagem de inferno, né? Para uns é a casa da sogra, outros é o trabalho, outros é... Mas você pensa num lugar terrível. Você pensa num inferno, num lugar de dor, de sofrimento, aquele povo, demônios celebrando e escarnecendo o Cristo, o Filho de Deus que havia morrido. Nesse momento de loucura, estava rolando tudo que podia estar rolando naquela festa, naquela rave do inferno. Uma loucura, e de repente, eles ouvem um assobio. Lá no fundo, olha para trás, Jesus. Eu só vim pegar a chave do inferno, da morte aí. Só uma mortezinha, chavezinha da vida. Tinha uma chavezinha aí? Chavezinha. Só vou pegar a chavezinha. Aquele silêncio. Ele pega a chave e ele volta. Você consegue pensar num final mais surpreendente
do que esse que ele... Eu fico imaginando Deus se divertindo com o inferno celebrando. E de repente, de fato, ele traz a maior vitória que filme nenhum de Hollywood conseguia imaginar. Ele volta tendo o poder, a porta do inferno, ele tendo a autoridade sobre o inferno, sobre a morte. Ele diz, não, comigo, quem crê em mim vai morrer. Quem crê em mim tem vida eterna. A história mudou radicalmente. Ele nos surpreende constantemente. Viver com Cristo é ser constantemente surpreendido. Os nossos testemunhos são testemunhos de surpresas que nós não conseguimos imaginar. E eu sei o quão duro é você ser surpreendido por notícias ruins. Quando são notícias boas, até é mais fácil você se acomodar, mas e notícias ruins? Quando ele precisa transformar a tristeza em alegria, quando ele precisa transformar o mourning into dancing, quando ele tem que transformar o luto em vitória. E ele tem essa capacidade. Só que nós, eu e você, igreja, nós temos uma grande dificuldade de mudança. Nós não queremos mudar, porque é melhor você colocar ele dentro de um previsível. É mais fácil você administrar a sua vida sabendo o que Deus vai fazer. Isso não vai acontecer. Ao contrário de muitas pregações que você pode ter ouvido, dizendo, você tem que dizer para Deus o que você quer, você tem que fazer uma lista do que você quer, tem autoridade, estique a sua mão, tire do inferno, bote traga a realidade, Deus já te deu, é vitória, é vitória, é vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, não, Ele não vai deixar de ser Deus, porque você é teimoso. Por Ele te amar muito, Ele quer te surpreender, para que você saiba que não foi você, não por você, mas por todo mundo, mas porque Ele ama todos os envolvidos nessa situação, e não só você. E Ele nos surpreende e vai continuar surpreendendo. Igreja, quando nós perdemos a capacidade de sermos surpreendidos por Deus, quando nós não entendermos que na realidade Deus Ele opera na transição e não no destino, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar de fato às margens daquilo que Deus tem, às margens da graça. De fato, nós vamos ficar nas margens. Andar com Deus é você se prostrar e dizer, Deus, eu preciso que Tu venha, da forma com que vier. Eu sei que o que vier, Senhor, Tu vai agir. Eu sei porque Tu me ama, Tu ama todos os envolvidos, mas eu preciso da Tua manifestação. E você ser surpreendido com Deus é bom demais. Porque nada se compara ao que Ele pode fazer na nossa vida. Nada se compara ao que Ele já fez. Ele não vai deixar de ser imprevisível. Ele continuará surpreendendo a nossa vida. É uma característica dEle. E Ele não muda. Ele não é filho do homem para que se arrependa. E compromisso que Ele tem conosco, compromisso que nós firmamos com Ele, da aliança que de fato nós temos com Ele, envolve um pacote cheio de surpresas. É impossível você ser um cristão de verdade e não ser surpreendido por Deus. Porque a nossa mente ela é tão limitada que nós não conseguimos compreender por que Ele faz o que faz. Porque Ele mexe uma peça de um xadrez agora, porque na realidade Ele está pensando numa jogada futura lá na frente. É impossível você colocar Ele dentro da sua cabeça e por isso nós temos que entender que como cristãos nós seremos surpreendidos. Deus Ele vai vir de formas que nós não conhecemos. Deus Ele vai mover de maneiras que você não está acostumado. Não entenda isso como retaliação do diabo. Saiba que Deus sim vai mover de forma surpreendente toda vez que você tiver a oportunidade, assim como esses homens e mulheres tiveram a oportunidade de ver a manifestação de Deus. Saiba que sim é a grande oportunidade para você ver Deus surpreendendo a sua vida. Esses homens podiam ter dado a esmola, e hoje nós não estamos falando sobre isso. Esses homens poderiam ter vivido o grande Pentecostes em Atos no capítulo 2, e em Atos no capítulo 3, terem sido generosos com alguém que precisava de uma esmola. E eles optaram por ser surpreendidos por Deus. Como Deus pode nos surpreender
hoje? Em que área da sua vida nós precisamos que o Senhor venha com uma surpresa? Em que área da sua vida você está disposto a dizer: Deus, eu vou ter que largar o controle? Em que área da sua vida você está disposto a perder o controle e dizer: Deus, os teus planos são mais altos do que os meus? Em que área da sua vida você vai tirar as mãos das rédeas e dizer: Deus, agora pode vir, porque eu estou controlando demais e eu estou cansado de dizer para ti como fazer. Deus, vem. Porque todos querem que Deus mude o mundo inteiro, mas poucos querem que Deus mude a si mesmo. E quando Deus nos surpreende, Ele não tem nenhuma outra intenção a não ser de fato nos mudar, a não ser de fato nos ministrar. Quando Ele nos surpreende é para mostrar que de fato Ele tem um poder sobrenatural muito maior do que você pode imaginar. E o objetivo dele é mudar o seu interior e não mudar o mundo, que é o motivo pelo qual nós oramos, para que Deus mude as coisas. E Ele quer mudar você. Vamos ficar em pé, por favor. O nosso terceiro culto não é para nos deixar confortáveis. É para nós vermos a manifestação e sermos surpreendidos por Deus. Nós estamos dando um passo para sermos novamente surpreendidos por Deus. Nós precisamos ser surpreendidos por Deus constantemente. Não importa a situação que você esteja vivendo, eu tenho absoluta certeza que Ele pode vir. Eu não tenho sombra de dúvida alguma de que Deus pode surpreender e que você pode ficar pasmo como esses homens que estavam numa casa de oração e que não deveriam ter ficado pasmos por ver a manifestação de Deus. Homens que deveriam estar ali para ver isso. Era um lugar para se ver essa manifestação. E eles ficaram impressionados que Deus veio num lugar em que Deus deveria estar. Parece ridículo, mas nós fizemos a mesma coisa hoje. Nós temos que nos acostumar, não com a rotina, mas nos acostumar, que Ele vai vir e vai vir de um jeito que eu não estou pronto para receber, porque isso nos muda, isso nos faz evoluir, isso nos faz melhorar. Toda vez que você tiver uma oportunidade para ver a manifestação de Deus, saiba que Ele está ansioso para te surpreender. Toda vez que você opta por dar espaço para que Ele venha, saiba que Ele estava ansioso para te surpreender. Eu quero orar por você para que você entenda que toda vez que você tem essa vontade louca de controlar absolutamente tudo e todos, saiba que você está perdendo a possibilidade de ser surpreendido por Deus. Toda vez que você tem essa vontade incontrolável e coloca Deus dentro de uma caixa e demanda a Ele tudo o que você precisa e você quer que aconteça, saiba que é exatamente o caminho contrário, que você está rumando daquilo que Ele projetou para ti. Sei que você quer que muita coisa mude e Ele está mais interessado em mudar você. A capacidade de transformar o luto em alegria é só dele. Então não importa a surpresa que você eventualmente esteja vivendo, ou a dificuldade que você tem de aceitar o novo e aceitar surpresas, saiba que se você andar com Cristo, essa tem que ser uma realidade na sua vida. Ser surpreendido. Os testemunhos virão de surpresas, testemunhos virão das coisas mais inusitadas que você pode imaginar, porque Ele tem essa habilidade e Ele não vai perdê-la
porque é a única forma de nos deixar boquiabertos e entender o quão complicado nós somos, e o quão pecador, e o quão carente nós somos da sua presença. Pai, nós estamos reunidos nessa noite, aqueles que nos assistem. Pai, abre os olhos de cada um para essa palavra, para essa realidade. Pai, nós estamos como igreja nos fechando para as surpresas do Senhor e controlando Deus cada vez mais, ou achando que o controlamos. Papai, nos perdoa. Nos perdoa por achar que nós podemos te controlar. Nos perdoa por achar que nós podemos definir o teu mover. Nos perdoa por achar que nós podemos exigir como, quando tu deves agir. Nos perdoa por achar que somos muito melhores do que na realidade nós somos. Nós precisamos de ti. Tem misericórdia de cada um, Pai. Abre os olhos da tua igreja para receber a surpresa. Abre os teus olhos, meu irmão. Abra os teus olhos, meu irmão, para ver aquilo que o papai pode fazer. Espírito Santo, que os olhos espirituais da vida dos nossos irmãos que nos acompanham, que nos assistem, sejam abertos para enxergar que na realidade o imprevisível contigo é melhor do que o previsível na nossa mão, no nosso braço. Pai, que o imprevisível contigo é mais incrível do que os nossos planos, que o imprevisível e a surpresa contigo é muito melhor do que o melhor dos nossos planejamentos. Que o aparente nada sem ti é muito melhor do que fortunas desse mundo. Que o aparente nada contigo, que o aparente nada contigo é muito melhor do que as fortunas desse mundo. Nós precisamos de ti, papai. Pai, a prata e o ouro não resolverão os nossos problemas, mas sim aquilo que tu tens. Pai, a prata e o ouro deste mundo não resolverão os nossos problemas, mas aquilo que tu tens de forma surpreendente vem sobre a vida de cada um. Os teus apóstolos, papai, não deram ouro e prata, porque de fato isso não resolveria. Pai, eles deram o que de mais precioso tu deixastes, e o que tu nos deixastes, que é ser surpreendidos pela tua manifestação. Pai, abre os nossos olhos espirituais para ver que nós estamos pedindo as coisas erradas, e a tua palavra diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Por isso nós pedimos nessa noite, nesse dia, nessa mensagem: dê a cada um a porção de surpresa que nós precisamos. Dê a cada um, surpreende a cada um com uma porção da surpresa, do novo, do indescritível, do inimaginável. Pai, aquilo que nem prata e nem ouro compram. Espírito Santo, abre os olhos dessa igreja, desse povo, daqueles que nos assistem, para o novo de Deus, o novo, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, amém.